Olá, você está no Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou Márcio, professor e escritor, e hoje, na sequência dos nossos vídeos sobre a Grécia Antiga, traremos para cá Aristóteles, né? Vimos Sócrates, Platão e agora vamos ver Aristóteles. Gente, dando um breve contexto, né? Uma contextualização do que foi a filosofia clássica, né? Sobretudo esses três pensadores que são considerados aí o berço da civilização ocidental. Pode-se dizer que o Sócrates ele rompeu com a antiga tradição pré-socrática de pensar o cosmos, né? E então ele trouxe a filosofia mais para próxima do homem e quis filosofar racionalmente, racionalizar as questões humanas. Então ele certamente seria um racionalista, né? O Platão ele partiu dessa mesma tese, criando ideias, né? O mundo das ideias. Então o Platão seria mais um idealista, né? E o Aristóteles ele vai trazer ainda mais para baixo a filosofia, né? Porque o Sócrates está lá em cima, nas questões humanas mais próximas, porém lá em cima, o idealismo do Platão desce um pouco, o Aristóteles vai trazer um pouco mais para baixo, ele vai ser uma espécie de idealista pragmático, né? Que ainda tem por consideração algum nível de empiria, mas ele ainda é um idealista porque acredita em essências, né? E verdades, o que é bem diferente, por exemplo, do que acontecia com os sofistas, que não acreditavam em verdades, as verdades eram a medida do homem, eram relativistas, né? E portanto, havia essa briga, inclusive, entre as escolas, entre os filósofos clássicos e os sofistas, como, por exemplo, Protágoras, né? Vamos ver aqui o Aristóteles, seguir aquela sequência tradicional, né? A gente fala 5 tópicos breves, depois eu ponho aqui questões de múltipla escolha, só para fixar, depois eu vou para o conteúdo em si, depois eu dou o gabarito e por fim eu indico os livros, né? A respeito aqui da obra. Bom, Aristóteles lembremos que Aristóteles ficou muito tempo perdido, cerceado, na Idade Média, né? Não se tinha acesso a Aristóteles, era mais conhecido lá no mundo árabe por Avicena, ou Averroá, outros pensadores que estudavam, traduziam do grego para o árabe, né? E aqui mesmo no Ocidente a gente pouco conhecia Aristóteles, sobretudo na Idade Média mais remota, né? Depois que, sobretudo na escolástica, primeiro na patrística foi trazido mais o Platão e depois a posteriori na escolástica trazido mais o Aristóteles, traduzido, né, para o latim e teve maior influência. O Aristóteles teve uma influência tardia, vamos dizer assim, no Ocidente. Vamos lá, os 5 tópicos. Nascimento e contexto. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 anos antes de Cristo. Viveu durante o declínio da Grécia clássica e foi tutor de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, que veio da Macedônia e simbolizou aí a decadência, né? Sobretudo o período helenístico, período posterior ao período clássico, né? Então Aristóteles já era alguém que viu a degradação, né? E herdou essa situação. Essa situação certamente também trouxe influência para ele ser mais pragmático, né? Menos racionalista, menos idealista. Discípulo de Platão, estudou na Academia de Platão por cerca de 20 anos, mas divergiu de seu mestre ao valorizar o conhecimento empírico e a observação da realidade, né? Como eu disse, Aristóteles é alguém que vai descer um pouco mais, né, para a empiria, né, se aproximar um pouco mais da empiria, ainda sem perder a visão de verdade, visão de essência, ou seja, sem perder um certo idealismo também, mas ele era certamente, em relação a Platão, um empirista, né? Bom, ele foi o fundador do Liceu, a escola de Aristóteles era o Liceu, lembramos que a de Platão era a Academia, a escola fundada por Aristóteles era o Liceu, criou sua própria escola filosófica em Atenas, onde desenvolveu estudos em diversas áreas, ensinava caminhando com seus alunos, daí o nome peripatéticos, né, que é o ato de caminhar. Isso é muito interessante, a ideia de que caminhando se pensa melhor. Isso está presente tanto nos peripatéticos, né, o nome atribuído a quem estudava no Liceu, de Aristóteles, quanto, por exemplo, na questão dos estoicos também, né? O estoicismo nasce da estoa, né? Da estoa é uma área justamente onde as pessoas caminhavam. Então, e Nietzsche, mais posteriormente, vai elogiar muito essa ideia da filosofia do pensador andante, né? O pensador que raciocina andando e não do que está sentado na cadeira, engavetado com papéis, né? Sistema filosófico abrangente. Aristóteles escreveu sobre lógica,
sobre ética, sobre política, sobre metafísica, sobre biologia, sobre retórica, sobre poética, sobre psicologia, criando o primeiro sistema filosófico completo do Ocidente. É importante que se diga, né? Falando assim, parece que só ele fez isso. Na verdade, muita gente fez, mas perdeu-se as obras de muita gente, né? Um exemplo foi Pitágoras, né? Pitágoras também escreveu muita coisa, mas a maior parte foi perdida, entre outros pensadores que também deixaram um legado enorme que foi perdido, né? E outro ponto interessante que eu gosto sempre de mencionar, né, sobretudo para os mais entusiastas da filosofia de Aristóteles, é que o Aristóteles, assim como Platão e Sócrates, né, todos os filósofos que são considerados da era clássica, eles são filósofos, digamos assim, que primam por uma visão civilizacional. Então não significa necessariamente que eles foram os melhores filósofos, né? Os mais próximos de uma sabedoria plena, por exemplo. Eles apenas são os mais úteis sob a perspectiva civilizacional, né? E, portanto, ganharam uma projeção e uma relevância muitas das vezes que outros filósofos, possivelmente até mais profundos, não ganharam, como é o caso de Demócrito, né? Ou mesmo Epicuro, que não primaram tanto por uma visão civilizacional. A teoria das quatro causas, né? Então, o Aristóteles ele criou essa teoria das quatro causas. Ele explicava a existência de algo por meio de quatro causas: a material, a formal, a eficiente e a final. É uma abordagem que influenciou profundamente a ciência e a filosofia. Então, sim, sobre o aspecto civilizacional, Aristóteles é de suma importância, assim como Platão, né? De suma importância para a civilização ocidental. Por que eu grifo isso? Porque parece que para muitas pessoas só a única coisa que interessa na vida é a civilização, né? Então, quando você lê Nietzsche, por exemplo, você se defronta com uma crítica aos clássicos, né? Para Sócrates, Platão e Aristóteles. Algo que você vai fazer o curso, você vai ver. E aí as pessoas ficam chocadas. Pô, mas como assim? Uma crítica aos grandes mestres da civilização? Mas a civilização ela é um meio, ela não é um fim, né? Então, portanto, fica essa dicotomia, né? Essa questão de que nem sempre você precisa necessariamente apenas se debruçar a tudo que é em prol da civilização e recusar o que às vezes deleta um pouco, ou digamos, é deletério para a civilização. Porque senão você se transforma num homem coisificado, né? Um homem que só vive em função da própria sobrevivência. É essa questão da ordem, da organização. Bom, vamos lá. Questões propostas aqui para fixar o conhecimento de Aristóteles, né? Qual a escola filosófica que foi fundada por Aristóteles? De graça a questão, né? Só para fixar mesmo. Letra A, academia. B, estoa. C, liceu. E D, jardim, né? 2. Qual é uma das principais diferenças entre Aristóteles e Platão? Letra A, Aristóteles valorizava o mundo sensível e a observação empírica. B, Aristóteles acreditava no mundo das ideias como única realidade. C, Aristóteles rejeitava a lógica como método filosófico. D, Aristóteles defendia o uso exclusivo da matemática. E terceira questão, qual a obra de Aristóteles que trata da ética e da virtude? Letra A, metafísica. B, poética. C, ética a Nicômaco. E D, política. Então vamos para o conteúdo em si de Aristóteles. Aristóteles foi um dos maiores pensadores da história, nascido em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Teve uma formação científica desde jovem, influenciado por seu pai, médico da corte. Aos 17 anos, mudou-se para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu por cerca de 2 décadas. Apesar de admirar Platão, Aristóteles discordava de sua teoria das ideias, propondo uma filosofia baseada na observação do mundo real. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e foi convidado por Filipe II da Macedônia para ser tutor de seu filho, Alexandre o Grande. Essa experiência lhe deu prestígio e liberdade para desenvolver suas ideias. Em 335 anos a.C., retornou a Atenas e fundou o Liceu, escola que se tornou o centro de pesquisa e ensino multidisciplinar. Aristóteles escreveu sobre praticamente todas as áreas do conhecimento: lógica, metafísica, ética, política, física, biologia, psicologia, retórica e poética. Seu método consistia em observar, classificar e sistematizar os fenômenos, buscando causas e explicações racionais. A teoria das 4 causas é um exemplo de sua abordagem. Para entender algo é preciso saber do que é feito, causa material, o que é, a causa formal, quem o fez, a causa eficiente, e para que serve a causa final.
Na Ética, Aristóteles propôs que a felicidade, ou a eudaimonia, é o fim último da vida humana, o que é importante, porque parece que muitos que amam Aristóteles esquecem justamente disso, né? Bom, alcançada por meio da prática da virtude do uso da razão. E aqui vem claro, né? Os céticos já vão ter discordâncias a respeito dessa segunda parte, mas vamos lá. Na política, defendeu que o ser humano é naturalmente social e que a cidade existe para promover o bem comum. Seu legado atravessou séculos, influenciando profundamente a filosofia medieval, especialmente Tomás de Aquino, né, da escolástica, o período escolástico, e moldando o pensamento científico até o iluminismo. Aristóteles é considerado o pai da lógica formal e um dos fundadores da ciência ocidental. Então, eu diria assim, Aristóteles está para o mundo antigo como Kant está para o mundo moderno, né? O pensador estruturante, vamos dizer assim, o principal pensador estruturante. As mesmas três questões, vamos lá, né? Agora com os gabaritos. A primeira questão, qual escola filosófica foi fundada por Aristóteles? De bandeja, letra B, Liceu, né? Qual é uma das principais diferenças entre Aristóteles e Platão? Também tranquilinha a questão, né? Aristóteles valorizava o mundo sensível e a observação empírica, coisa que nós sabemos Platão não fazia. Platão era apenas o mundo das ideias. E terceira questão, qual obra de Aristóteles trata da ética e da virtude? Também de bandeja, apesar de que exige um pouco mais de leitura, mas também poderia deduzir aqui, né, a Ética Nicômaco, né, que é justamente a obra em que ele vai avaliar essa questão de definição do que é a virtude. Gente, antes de irmos para a recomendação de livros, né, fica o convite para você conhecer aqui os nossos cursos oferecidos pela Hotmart. Os links vão estar aqui no campo de descrição, muito em breve, se não tiver, em breve vai estar. A gente tem um curso do Friedrich Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, uma obra, diria, fundamental para que você compreenda a visão de Nietzsche sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência. É uma obra fundamental e que vai mudar, certamente vai abrir um campo enorme para que você entenda melhor muitos fenômenos, inclusive odiernos, muitos fenômenos contemporâneos nossos. Você vai passar, a partir dessa visão nietzschiana de enxergar o mundo, você vai perceber realidades que hoje, talvez, muito provavelmente você não perceba, né? É algo assim, incrivelmente psicológico que te abre quando você conhece a visão nietzschiana, né? Então, uma obra que vai também fazer você entender melhor o passado para poder entender melhor o presente, compreender artisticamente o surgimento da tragédia, o que ela simbolizava para a civilização, o que ela simbolizava psicologicamente. Então, de fato, é uma obra muito fascinante, muito fascinante. E o nosso curso é basicamente, eu vou estar esmiuçando as partes grifadas da obra, vou estar lendo junto e falando, né, tendo um papo assim, informal sobre, explicando o que cada parte está querendo dizer, né? Então convido você a fazer. O segundo curso é o de Sigmund Freud, Moisés e o Monoteísmo, que é um curso de uma obra também fascinante, uma obra que vai propor essa tensão entre duas culturas completamente distintas, que é a egípcia e a hebraica, e uma proposta inusitada até então, né, o surgimento do monoteísmo teria se dado de acordo com Sigmund Freud no Egito, né, e isso é um tanto quanto interessante, controverso, inusitado e enigmático. Então, diria uma obra que vai com certeza abalar os alicerces de muitas das nossas convicções odiernas a respeito da religião, a respeito da concepção psicológica da organização social também. Então, uma obra fascinante também. Outra obra fascinante. Fica aí o convite para você conhecer os cursos e também o convite para você conhecer a R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma que opera de forma junto à sua empresa, de forma negocial, fazer um leque de produtos e serviços digitais, fazendo sua empresa ascender a um patamar de excelência, seja no atendimento do seu cliente na ponta, seja na maneira como você organiza a sua empresa internamente, inclusive com relação à gestão de recursos humanos. Então, um leque grande de serviços que eu recomendo que você clique aqui no link embaixo, você que tem um negócio digital, você que tem uma empresa, clique, conheça esses serviços e tem acesso lá, você vai ver que o atendimento é um atendimento de excelência e com certeza você vai ficar muito satisfeito com a mudança grande, o salto de qualidade que isso pode oferecer para a sua área negocial.
É isso. Vamos aqui, por fim, falar então as indicações de obras para você ter mais contato com Aristóteles e conhecer efetivamente Aristóteles. É fundamental, não existe uma vida de estudos, uma vida intelectual que não haja contato direto com as obras, com os livros, né? E portanto, fica a sugestão para que você adquira por meio dos nossos links de associados à Amazon, porque são links que não vão te onerar nem um centavo a mais e, no entanto, vai nos contribuir com alguma comissão. Eu antecipo meu agradecimento para todos vocês que vierem a comprar por os links que estarão disponibilizados aqui nos campos de comentários. As obras, a gente começa com a Ética Nicômaco, de Aristóteles, né? Não podia deixar de ser. A Metafísica, de Aristóteles, também muito celebrada. Política, de Aristóteles, que, se não me engano, tem resenha aqui no canal de Política, de Aristóteles. Organon, que é uma coleção de textos sobre lógica, né? A Poética de Aristóteles, que foi inclusive motivo usada na obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? A famosa Poética de Aristóteles, a Retórica de Aristóteles e, para finalizar, Sobre a Alma, né, de Aristóteles. Fica aqui o convite para que você adquira nos nossos links de associados e o agradecimento antecipado por ter feito isso. Gente, por fim, fica o convite para você assistir o próximo vídeo no canal. No nosso próximo vídeo falaremos sobre Zenão, né? Zenão, aí o fundador aí do movimento estoico e um filósofo que já está ali para o período, beirando ali o período helenístico, né? Então já é da decadência, digamos assim, ou chamado período da serenidade grega, né? A decadência civilizacional, porque já estavam sofrendo invasões variadas, né? Lógico, isso após a Guerra do Peloponeso, em que Esparta e Atenas se digladiam entre si e enfraquece todo o Império Grego, e a consequência vai vir logo depois com invasões estrangeiras, né? E a Grécia vai decaindo, né? Então, o estoicismo ele já nasce nesse ambiente, um ambiente de degeneração generalizada ao redor. Por isso é uma filosofia, um remédio, né? Um remédio para momentos de crise. Por isso o estoicismo aliás, todas as filosofias que vieram no período helenístico, se você parar para pensar, né? O estoicismo, o ceticismo, o cinismo e o epicurismo, né? São filosofias de momentos de crise, né? E, portanto, são filosofias que trazem uma sabedoria muito grande. O Zenão vai ser o fundador dessa escola e que vai depois, né, se estender com vários outros filósofos, Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio. Mas, enfim, é uma escola muito reconhecida até os dias de hoje. Ficou imperdível, não vai perder. Eu conto com a sua presença no próximo vídeo. Nos vemos lá.